Estamos no escritório do excelentíssimo senhor doutor Modesto Carvalhosa. Olha, eu vi tua entrevista no Antagonista. O que ela fala? Alô, antagonista! Ela é muito simpática, muito inteligente. Muito. E ela propôs... E deixa muito à vontade. E eu acho que ela conseguiu, de maneira muito delicada, conduzir a entrevista de tal forma que você pôde colocar o teu programa nas suas linhas mais importantes. Isso. E vi lá no YouTube, outras entrevistas suas. Então eu dei uma varejada e fiquei impressionado com a qualidade das informações que você traz, não das informações. Na verdade, você tem projetos. E esses projetos vão ao encontro de tudo que as pessoas querem. Então você fala rigorosamente o que as pessoas querem. E hoje eu gostaria que você não falasse nada do que as pessoas querem. Queria fazer com o Modesto uma série de pequenos programas com assuntos diferentes. De tal maneira que a multiplicidade de ângulos que podem ser abordados pelo Modesto possa se tornar didaticamente clara com esses pequenas matérias. As propostas do Modesto são, além de apropriadas e com grande ressonância junto à opinião pública esclarecida, não são os degraus que possam levar o Modesto a assumir, eventualmente, uma presidência da República. Porque nós não estamos discutindo agora, na minha opinião, estou falando o que eu sinto, nós não temos programas. Não é programas, mas é tomada de poder. Para romper essa armação, não há de ser dizendo, olha, eu tenho um bom projeto, eu tenho 2 bons projetos, na verdade eu tenho 10 projetos, e todo mundo concorda. Se você perguntasse para as pessoas que viram o Antagonista, se elas achavam uma boa ideia ter o Modesto como anticandidato, com possibilidade, as pessoas diriam, mas não vou discutir isso, é óbvio, é o que eu quero. Modesto. Eu falaria isso. Na realidade, o regime democrático, ele permite uma evolução muito grande que se verifica a partir dos anos 10 deste século, que é esta antipatia e repugnância que existe nos regimes democráticos europeus, e agora aqui se vê também, nos Estados Unidos também, pelos partidos. Veja um fenômeno péssimo que ocorreu, que é o do Trump. O Trump é um horror. Porém, ele foi eleito por quê? Porque o povo não quer partido. Porque o povo não quer partido republicano. Ele não quer partido democrata. Ele quer votar num sujeito que, apesar de ter usado a legenda por uma razão formal do Partido Republicano, era contra o Partido Republicano era contra ele, candidato, e foi eleito apesar do Partido Republicano e apesar da toda a estrutura do poder de Obama, de fazer campanha e tudo mais. Ninguém quer saber mais. Ninguém quer saber mais. De partido. Eu acho que o negócio do Trump tem tudo a ver com sinceridade. Sinceridade, exatamente. Ele é sincero. Ele despreza os cânones. Exatamente. E diz assim, é o que eu hoje eu li, que ele cortou relações, cerceou de uma maneira bastante agressiva todos os acordos que haviam sido feitos com Obama, com Cuba. Acabou. Pois é. Acabou. Então, isso é inesperado e é isso que as pessoas desejam. Exatamente. Esse censuramento do Trump é alguma coisa... Ele faz assim, exatamente. quando é que vem? O vento vem daqui, é para cá que eu vou. É um fenômeno também europeu, que é o caso típico da Espanha, no auge da crise, que se formou aqueles dois movimentos, um na esquerda e outro centro,
completamente fora dos partidos, e depois tem o sistema italiano também, que foi aquela votação naquele Grillo, aquele sujeito que liderou um movimento lá, antes do partido, fez uma representação no parlamento italiano brutal. E depois o fenômeno Macron, que esse então é extraordinário, quer dizer, o camarada tinha 2% da população, da votação do eleitorado, e daí nas pesquisas, e daí ele saiu para conseguir, afinal, 66%. É inacreditável. Votos, contra Le Pen. contra o Le Pen. No momento em que a França se encontrava sob o fogo do terrorismo islâmico. Exatamente. Contra Le Pen, contra o Partido Socialista tem 150 anos de existência na França, depois o Partido Republicano, que é pós-guerra, portanto, de 70 anos, nas suas diversas siglas, e, enfim, o povo votou contra os partidos tradicionais. Mas aqui no Brasil, esse o meu problema. No Brasil há uma dupla rejeição partidária. Há uma rejeição partidária porque, como todos aconteceria de qualquer maneira, por serem realmente a representação do atraso, os partidos tradicionais, PSDB, PMDB, PT não é. O PT é populismo, já é fora da democracia. Daí, mas PT também, rejeição por causa da coisa. Mas a questão é que no Brasil a dupla rejeição vem do atraso, que são os partidos, e a outra rejeição é do fato de terem se tornado organizações criminosas. Os partidos no Brasil são organizações criminosas. Não estou inventando isso e nem elucubrando. O que aconteceu é que hoje ficou evidente que receberam, durante todo esse tempo, dinheiro para as campanhas, tá certo? Dinheiro esse que muitos dos cacifes já puseram no bolso, depois venderam leis, venderam PECs, venderam não comparecimento de depoentes em CPIs, tá certo? Venderam tempo de televisão no horário gratuito, enfim. Quer dizer, o povo tem uma dupla repugnância aos partidos do Brasil, porque eles não são partidos do atraso, eles seriam partidos do atraso se não fossem organizações criminosas. Agora, basta dizer que o próprio PP já está sendo julgado e, se fosse aplicada a lei anticorrupção, os partidos políticos do Brasil seriam dissolvidos, como ocorreu na Itália no tempo das Manipoliti, em que o Partido Democrata Cristão, que era o fundador da República Italiana, em 1946, simplesmente o que aconteceu? Ele foi dissolvido. Também foi dissolvido o Partido Socialista, que era o mais antigo partido de esquerda, foi dissolvido o Partido Comunista, foram dissolvidos mais 5 partidos. No Brasil, o eleitorado não só rejeita os partidos, PMDB, PSDB, PT, PC, não sei o quê, como também ele não encara esses partidos como organizações políticas, são organizações do crime. Então, esta é a diferença. Portanto, esta é a realidade brasileira, que é muito mais aguda do que dos países europeus. Por favor. Professor, não adianta você apenas dissolver os partidos. Você vai extinguir uma agremiação, como vai acontecer com o PP agora, mas, por outro lado, todos os membros dessa quadrilha, eles vão migrar para uma outra quadrilha. Uma rede. Uma rede que é o puxadinho do PT. Então não adianta a gente ir lá, vamos acabar com o PT, vamos, a gente vai criar a rede mais bonitinha, com terno harmônico. Não, é o seguinte, nós temos que fazer com que aconteceu lá, é acabar com o sistema partidário. No Brasil, nós temos que ter uma liberdade de reeleição de pessoas e de pessoas representativas delas mesmas, e das ideias delas, e de movimentos fora dos partidos, para que esses sejam eleitos. Então, nós temos que voltar àquilo que hoje é a tendência mundial, que é exatamente essa de você ter o princípio de que todo poder emana do povo, realmente seguido, e não mais o sistema de todo o poder emana dos partidos. Por exemplo, no Facebook há uma unanimidade total naquilo que você está dizendo. Se você usasse aspas naquilo que você fala, provavelmente se esgotariam as aspas do
no Facebook, porque todo mundo pensa dessa maneira. Chega, esses partidos são criminosos, são organizações. Isso as pessoas hoje têm uma consciência como nunca aconteceu antes. Nunca. Entretanto, elas têm também um ceticismo absoluto quanto à possibilidade de mover esse status quo por causa da corrupção que permite que o poder sempre se movimente nas mãos das mesmas pessoas. Digo isso porque, se cair o Temer, cai na mão do... Como é que chama o cara lá? Rodrigo Maia. Botafogo da planilha. Você cai na... Não cai e isto é que é o problema. As pessoas estão indignadas e realmente motivadas. O Brasil, com essa crise de criminosos que tomaram conta do poder, em todos os setores, o que ela realmente, a população manifestou? Manifestou uma politização muito grande. Leva hoje a um desafio para com ela mesma, ou seja, para com essa população toda, de realmente, primeiro, peitar a questão de partido. Embora a Constituição brasileira diga que a pessoa para ser eleita, para ser filiada a um partido, temos o Tratado de São José da Costa Rica, que no seu artigo 23 diz o seguinte: primeiro, o tratado diz, se as constituições dos Estados signatários forem menos favoráveis à cidadania do que o tratado, prevalece o tratado. Portanto, a Constituição brasileira não prevalece perante o tratado. E no tratado, embora ela diga que a Constituição, que deva ser filiado a um partido para ser eleito, a Convenção da São José da Costa Rica diz claramente que a pessoa residente num país, seja nacional, naturalmente, pode votar e ser votada. Portanto, esse princípio de São José da Costa Rica é o primeiro que a população brasileira deve reivindicar junto ao Supremo Tribunal Federal. É um fôlego. E exigir para que nas eleições de 2018 realmente não haja mais necessidade de filiação partidária para ser candidato a presidente da República, governadores, deputados federais, estaduais, senadores, etc. Como fazer isso? Nós temos um grande problema. Não, mas isso me interessa saber como. Interessa, mas nós temos um grande problema. Como? Mesmo que essa ideia do professor ela passe e seja aplicada, é uma concorrência desleal, porque os partidos estão com fundo partidário. Mas a grana não está com a gente, está na mão deles. E a mercadoria, na verdade, porque não é só dinheiro, tempo de TV, é tudo, estrutura. É tudo. Então a primeira dificuldade é como isso pode acontecer, de que maneira. E a outra é como tornar isso, tornar a consciência das pessoas acesa para essa alternativa. Pois é, isso, são muito duas bela coisas. pergunta. Então é o seguinte, hoje vi no jornal que esses deputados todos estão querendo agora aprovar uma lei de fundo de campanha, não é fundo partidário, de recursos de campanha de 6 bilhões, que eles calculam cinicamente, doutor Enio, que como eles receberam no conjunto 6 bilhões para serem eleitos, e agora as empresas não podem dar dinheiro mais, eles querem 6 bilhões do Estado. Então, essa é, como o Kaufmann falou, uma questão fundamental. A população brasileira, o povo brasileiro, tem que ir novamente para as ruas, tem que utilizar as redes sociais para impedir que isso ocorra, que é um crime lesa pátria. Ou seja, esses camaradas vão pegar o dinheiro do governo para corromper os prefeitos, corromper os presidentes de associações de bairro, etc., para serem reeleitos, apesar de serem, a grande parte deles, inclusive investigados e alguns réus nos processos de corrupção. Você considera isso agora essencial não, eu acho como que sendo a coisa mais importante? Eu acho um elemento. A opinião pública está desafiada diariamente. O desafio de hoje é exatamente esse, de impedir que essa lei sórdida passe. Porque isso não é uma lei sórdida. Qual é o processamento da lei? A lei corre lá, mas tem que haver uma pressão da opinião pública, uma pressão da população,
da cidadania, da sociedade brasileira, no sentido de impedir que eles levem avante esse projeto. Agora por outro lado, mesmo que passem, esses sórdidos passem, nós temos que fazer uma campanha, está desafiada a sociedade civil brasileira a fazer uma aglutinação através das redes sociais, em movimentos, ou então individualmente, apoiar pessoas individualmente, para realmente colocar no Congresso a totalidade, se não digo a totalidade, pelo menos a maioria muito significativa dos deputados, e eleger um presidente da República independente. Ou seja, fora dos partidos. Tem que eleger, e não é eleger um, não. Tem que aparecer meia dúzia de candidatos. Agora, você acha que dá tempo até independente, dentro da sociedade brasileira, como candidato a presidente e candidato a governadores do Estado. Que não é eleger um salvador da pátria, coisa nenhuma. Então, professor, você o caso é o que em seguinte... 89, na eleição de 89, mesmo que o sistema não foi esse sistema que o professor falou, você lembra a quantidade de candidatos à presidência? Tinham 15 candidatos, 20 candidatos. E tinha candidatos independentes também, de pequeniníssimos partidos. Quem é que vai ganhar uma parte significativa desse dinheiro? As emissoras de TV. São os veículos de comunicação de massa. Então você tem uma mídia comprada, ou vendida, como você queira. Você tem... Eduardo Cunha, se você sabe se foi comprado, foi vendido. Ele disse, não estou à venda porque já foi comprado. Você tem um Congresso apodrecido, você tem um executivo que está totalmente interessado em coisas que são opostas àquelas que você está dizendo. Claro. Agora, o que sobra são as redes virtuais e a mobilização. Através de passeata, esse negócio todo. A mobilização. Eu acho que a mobilização é aquele velho sistema que as redes sociais têm uma competência hoje de mobilizar, inclusive para revoluções. Ele não tem só, eu não estou pregando revolução nenhuma, mas tem para revoluções. Você vê no Oriente Médio, no Oriente Próximo, todas as revoluções, que aliás todas frustradas, infelizmente, todas elas foram levadas pelas redes sociais em países de grande fundamentalismo religioso. Hoje, as redes sociais estão contaminadas também. Tem representação séria, tem investimento direto e indireto do Estado e das pessoas representativas do sistema em assambarcar o Face e os outros organismos, os outros meios de comunicação virtual para os seus próprios interesses. E mesmo aqueles que têm independência, os sites que têm independência, têm interesses divergentes. Então a primeira revolução, para usar a palavra no sentido de não armado, né? Claro. Mas a primeira guerra seria juntar os grupos que representam na rede social as maiores faixas de interesse desta prática civilizada e politicamente decente. Você está descrevendo a guerra de quinta geração. Com as palavras que eu ouvi do Enio, eu queria acrescentar que isso é uma definição da guerra de quinta geração. A guerra de quinta geração, ela se imiscui dentro dos caminhos dos meios sociais, das redes sociais, dos políticos, e isso tudo é comandado por uma central, um controlador, que mantém todo mundo debaixo da sua coleira econômica, política. Está falando do globalismo? Não, estou falando de guerra de quinta geração mesmo. O globalismo já passou, já é passado. Mas o globalismo está dentro dessa quinta geração. E quem manda nisso? O controlador. Inglaterra. Entendi. Rothschild and Son. Esse sistema de redes sociais permite a conclamação, permite a reunião de milhares de pessoas para o efeito de exigir, de comprimir. Realmente, nós devemos reagir corajosamente contra esse regime. Nós não podemos votar nessa turma. Nós não devemos votar no PMDB, no PSDB, no não sei o que, entendeu? No PT, etc. Se quer ser eleito, tem que sair desses partidos, que esses partidos são condenados. Não se pode votar em gente que fique nesse partido. Não se vota em gente que fique no partido. Pode ser que a origem seja dos partidos, mas eles têm que sair dos partidos. Por exemplo, como é que esses cabeças pretas aí podem
ficar no PSDB lá, que está apoiando o governo, para ficar no, sei lá, ter ministério. Não dá. Então, cabeça preta sai do partido. Gente que queira decidir sai do partido. Vai ser candidato independente, candidato de grupos, candidato de movimentos, tá certo? Fora, vamos acabar com isso pelo voto. A gente falava nesse minuto de políticos que estão tentando, inspirados nessa oposição inteligente, de negar o establishment, a se propor para cargos eletivos, para aprovação popular e criando a consciência das pessoas. E eu me lembrei de algo que está acontecendo agora nesse minuto com o Dória. O Dória teve um sucesso espantoso, né? Ele saiu de zero, ele ganhava uma graninha lá fazendo aquelas entrevistas fajutas e de repente ele é lançado pelo Alckmin e pá! E o Dória começou, fantasiado de gari, começou a varrer as ruas e varrer voto para cima dele. Foi fantástico a receptividade. Você vê, o Face ficou lotado de aplausos. E agora houve um desvio de rota. Ele traiu o seu caminho porque ele foi de volta ao establishment do PSDB. 1. 2. Ele foi contrário à opinião pública de que rejeita a ideia de continuar a lei do desarmamento. Não é? Enio, quem não sabe por que ganha, jamais vai saber por que perde. Meu Deus, quanta sabedoria. Repete. Quem não sabe por que ganhou, jamais vai saber quando perder. Entendi. Agora... O Dória não sabe por que ele ganhou a eleição. Ele se achou... Mas eu sei. Eu sei, o professor sabe, eu ainda sabe, mas o Dória não sabe. Tereza sabe, Francisco sabe. Só que ele acha que todo mundo votou nele porque acha ele o príncipe da Dinamarca, mas o voto dele foi o voto anti-Haddad. Não, e ele está o voto dele foi... os eleitores dele. Não, o voto dele foi: eu não sou político. Ele teve votos, Enio, em todas as circunscrições eleitorais da cidade de São Paulo, com exceção de 2, que ele perdeu lá no centenas, centenas. Então, o que acontece é o seguinte: porque ele se apresentou como não político. Quer dizer, aí você vê a minha tese, que não é minha, é tese é constatação, não é tese nenhuma, é uma constatação óbvia, no sentido que é uma tendência mundial, nas democracias do mundo inteiro, que não querem saber de político. O camarada político profissional, zero. Ele traiu o caminho. Então, agora, ele chegou, não sou político, nem não é político, pegou classe E, classe D, classe C, e pegou todo mundo, porque não é político. Agora, se você se apresentar do partido, não sei o que, ganha nada.